funcionar o Centro Espírita por causa do feriado de Natal e da Festa de Ano Novo. Nós temos a pomada do Vovô Pedro, temos uma promoção também de livros a R$5, e hoje tem a rifa, que corre hoje, né? É R$5, se quiser participar e antes do sorteio, pode, depois de terminar o sorteio, pode, se alguém quiser comprar um, pode comprar. Seria isso, não sei. Boa noite. Nós vamos iniciar a atividade desta sala da noite, fazendo a leitura. Queria precisar do autor da casa, que ele gosta muito, para que ele faça a devida defesa de qualquer energia negativa que se encontra. Pedir auxílio da equipe amiga que nos assiste. Pedimos a purificação da água, que é necessária para levar para nossas casas. E pedimos a ajuda de cada um de nossos guias. E assim, em nome de Jesus Cristo e da caridade, vamos iniciar as atividades de sábado à noite. A leitura do Evangelho segundo o Espiritismo, decodificado por Allan Kardec, é o capítulo 4. Ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Laços de família fortalecidos pela reencarnação e quebrados pela unicidade da existência. No item 18. Os laços de família não são destruídos pela reencarnação, como pensam certas pessoas. Pelo contrário, fortificam-se e estreitam-se. O princípio oposto é que os destrói. Os espíritos formam no espaço grupos ou famílias unidos pelo afeto, simpatia e semelhança. Esses espíritos, felizes de estarem juntos, procuram-se. A encarnação só os separa momentaneamente, porque após sua entrada na erraticidade, reencontram-se como amigos no retorno de uma viagem. Muitas vezes até se acompanham na encarnação, na qual são reunidos em uma mesma família ou um mesmo círculo, trabalhando juntos para o mútuo progresso. Se uns estão encarnados e outros não são menos unidos pelo pensamento. São os que, livres, velam sobre os cativos. Os mais evoluídos procuram fazer progredir os retardatários. Assim, após cada existência, deram mais um passo no caminho da perfeição. Cada vez menos apegados à matéria, seu afeto é mais vivo, justamente por ser mais depurado, por não mais ser perturbado pelo egoísmo e nem pelas nuvens das paixões. Eles podem, então, percorrer um número ilimitado de existências corporais, sem que nenhum golpe fira o seu afeto mútuo. Entenda-se que se trata aqui do afeto real da alma para a alma, o único sobrevivente à destruição do corpo, porque os seres que só se unem movidos pelos sentidos não têm motivo para se procurarem no mundo dos espíritos. Apenas os afetos espirituais são duráveis. Os afetos carnais extinguem-se com causa que os fez nascer. Ora, essa causa não existe mais no mundo dos espíritos, ao passo que a alma existe sempre. Quando as pessoas unidas pelo único modo do interesse, na realidade não significa nada um para a outra. A morte as separa sobre a terra e no além. A união e o afeto que existe entre parentes são indícios da simpatia anterior que os aproximou. Diz também, falando de uma pessoa cujo caráter, gostos e inclinações não têm nenhuma semelhança com os seus próximos, que ela não é da família. Dizendo isso, anuncia-se uma verdade maior do que acredita. Deus permite, nas famílias, essas encarnações de espíritos antipáticos ou estranhos, com o duplo objetivo de servir de prova para uns e meio de avanços para outros. Assim, os maus melhoram pouco a pouco com o contato dos bons e com os cuidados que recebem deles. Seu caráter suaviza-se, seus costumes depuram-se, as antipatias apagam-se. E assim se estabelece a fusão entre as diferentes categorias de espíritos, como na Terra se estabelece entre as raças e os povos. Que assim seja. Nesse anúncio de nossa irmã Maria Helena Rondinho, para as próximas. Boa noite. Boa noite. Então, no Evangelho segundo o Espiritismo, não há uma alusão assim específica ao Natal, né? Mas como o Natal é uma festa da família, a gente achou que os laços de família também seriam um bom introito, um bom
mesmo para a nossa exposição. Então, ali tem uma passagem que diz que os mais adiantados procuram ajudar os menos adiantados, né? Dentro de uma família. Então, a gente não costuma, nas famílias, isolar aquele que, como se diz comumente, é a ovelha negra da família. A gente procura ajudar aquele que ficou mais para trás, em certo sentido, na nossa visão. Talvez perante Deus, aquela pessoa que ficou mais para trás na nossa família seja aquela que mais está se esforçando, sabe-se de que cargas de outras existências ela esteja viva, né? A gente ainda, essa semana estávamos comentando o flagelo que é dentro das famílias, o vício das drogas, né? Mas esses nossos irmãos, que são irmãos, mesmo sendo filhos ou pais, né, que têm vícios assim, químicos, vamos dizer, dependência química, esses nós não sabemos, sabe-se lá o que eles eram numa outra encarnação e agora o quanto estão se esforçando para ser só viciados naquele vício que nós achamos tão terrível. E temos que cuidar que nós não sejamos aqueles da família que por egoísmo não nos ajudamos a evoluir. Egoísmo no sentido de, deixa para lá. Né? A gente tem dias que a gente pensa assim, não só dos laços de família, mas de pessoas que precisam dizer, deixa para lá, se escolheu isso aí, então é isso que quer. Não devemos pensar assim. Devemos ajudar naquilo que pudermos, né? Ajudar digamos assim, puxar as pessoas para o bem. Isso se chama compaixão, uma das grandes virtudes, né, que Jesus ensinava pelo exemplo. E aí eu penso que Maria, aceitando ser a mãe de Jesus, ela que já era um espírito angélico, né, Maria aceitou ser mãe de Jesus. Então imagine a estatura desse espírito, né? Dizem alguns que ela era da mesma estatura espiritual de Jesus, que ela teria a mesma evolução de Jesus, apenas que as missões deles eram diferentes. E quando Maria encarnou, nasceu de Ana e Joaquim, eu acho que era o nome dos pais, né? Ela esqueceu, como nós esquecemos o que fomos, né? Ela também esqueceu, mas ela tinha a intuição de que ela tinha um dever para com aquele menino que iria nascer. E esse então era o enviado de Deus, né? O Filho unigênito, quer dizer, Jesus está paralelamente da grandeza do próprio Pai, não é eterno. Um dia o Pai o criou, né? Um dia o Pai o criou. E os espíritos superiores que nós falamos, que alguns se dão nome, outros não, para as igrejas chamam de Espírito Santo. Aí há um pouquinho de divergência de opiniões. Mas o Espírito Santo, nós não usamos lá no Espiritismo o termo Espírito Santo. Nós falamos Espíritos superiores, né? Mas o Espírito Santo, conhecido como da Santíssima Trindade, que é Pai, Filho e Espírito Santo, seria a essência do próprio Deus, né? Digamos assim, em palavras muito ralezinhas, né, na nossa linguagem, seria a alma do próprio Deus, né, o Espírito Santo, a essência dele. E Jesus, seu Filho unigênito, né? E Jesus fazia questão de dizer que ele era Filho de Deus. Ele nunca disse, eu sou Deus. Ele dizia que ele era o Filho de Deus. Então, às vezes a gente diz, Jesus, nosso Deus. Ele não é nosso Deus. Ele é aquele que nos conduziu, nos conduz a Deus. Então, pequenas questões que nos vieram à cabeça, que é sempre bom a gente lembrar. Mas queríamos nos situar agora quando Jesus nasceu. Fazia uns 4 séculos que não tinha mais tido nenhum profeta, nenhuma profecia nova. Eu estava olhando agora ali na biblioteca, Isaías, que foi um grande precursor, um grande profeta que falou muito sobre a vinda do Messias, né? Ele viveu mais de 700 anos antes disso, né? Então, depois de
eu queria ligeirinho fazer uma cola, saber quem foi o último que falou, eu não me lembro, também não é importante agora para nós, né? Mas fazia uns 400 anos que ninguém vinha profetizar para o povo de Israel. Imaginem, eles viviam passando de escravidão a escravidão. E o triste era que eles iam absorvendo os vícios dos outros povos, né? Infelizmente a gente também é assim, né? Nós temos a nossa fé cristã, mas nós temos muita curiosidade de saber sobre outras religiões, ainda mais são seitas, tipo, não quero citar, né, mas fazer oferendas e tal. A gente tem aquela curiosidade. Não é errado se a gente não prejudicar ninguém, mas não há necessidade de nós procurarmos isso, né? Agora, chegar no fim do ano e fazer uma oferenda de flores brancas para Iemanjá no mar, não tem problema nenhum. Não tem problema nenhum, nós não vamos desagradar ao nosso Deus ou a Jesus por causa disso. Ainda mais se mentalizarmos que Iemanjá seria a mãe de todas as mães. Então, podemos pensar também que seja Maria, né? Nossa mãe. Então, só para a gente se lembrar e não ficar acusando as pessoas, porque estão sujando a praia, isso por aqui. Bonito seria se juntassem no outro dia, né? Mas não é errado. Tá? E nós não estamos aqui também para julgar, só que alguns nos perguntam: espírita faz oferenda no mar? Eu já fiz, eu já joguei umas flores no mar. Não vejo problema por isso, né? Mas claro que a maior oração é o nosso dia a dia, é o nosso pensamento que depois vai se converter em ação, né? Então, como eu dizia, 400 anos que Israel não tinha nenhum profeta, o povo estava amargurado, na escravidão, o Império Romano dominando eles, né? Sujeitando eles de todas as maneiras, jogando uns contra os outros, né? Porque tinha aqueles que faziam as cobranças dos impostos para os romanos, do próprio povo dele, né? Dos seus irmãos, digamos assim, dos próprios judeus. Então havia muita rixa, muito ódio, né? Entre eles. E uns 40 anos antes de Jesus vir, de repente começou assim esses 40 anos é assim meio aleatório, né? Porque não se anotava. Mas mais ou menos meio século antes começou a florescer as artes, a literatura. As pessoas pareciam ser mais generosas, mais compassivas, terem mais compaixão uns pelos outros. Então, segundo algumas psicografias, era o preparo do caminho do Senhor que já estava aqui. Ele já vinha há uns dias de 600 anos, o Jesus levou para conseguir vir das suas altitudes até a terra, para conseguir encarnar em Maria e ela não abortar esse espírito, porque ela também poderia não suportar tamanha luz, né? Então ele foi, como se diz, baixando a vibração durante séculos. E aí, de repente, faltando meio século, parecia assim que tinha mudado, né? Maria, claro, já tinha nascido, e Jesus, quando Jesus veio, né? Então Maria devia ser uma mulherzinha, se é que já tinha nascido, eu acho que ainda não. Ela também estava vindo, porque como era naquele tempo, ia muito cedo, né? As meninas tinham. Não me lembro de ter visto quantos anos Maria tinha quando Jesus nasceu, mas devia ser entre 17, 18, 20 anos, né? Então, digamos assim, uns 30 anos antes começou a dar essa ênfase, assim, a literatura, as artes, as pessoas prestavam atenção na beleza, aqueles que se dedicavam aos chás, às curas, começaram a aparecer mais, as pessoas tinham mais confiança nessa parte. Então, segundo alguns espíritos que inspiraram as escritas, né, as psicografias, isso era para que Jesus pudesse desempenhar a sua missão mais facilmente, entre aspas, né, que não foi nada fácil, né? Então, foi isso aí. Só para a gente situar, o povo hebreu nunca aceitou Jesus, né, como enviado. Eles estão no ano 5.000, eu fiz a cola também, 5.779. É o ano para os judeus. Olhem a idade desse povo, né?
5.779. Né? Então ele já existia antes de Moisés, bem antes de Moisés. E Moisés eu acho que faz uns 3.000 anos, mais ou menos. O Rogério gosta de números. E então veio Jesus. Né? Todo mundo conhece a história de Natal. Hoje não tem crianças, não sei o que, pequenininho, né? Então não precisamos lembrar. Mas Marcos, ou Lucas fala uma parte do Evangelho, eu anotei, não quero dizer o que não está escrito, que ele viria, né, ele repetiu uma profecia, que viria um Espírito o qual nos traria grande alegria. Esse Espírito foi Jesus, né? Marcos depois só contou, né? Ele escreveu bem depois. O apóstolo Paulo nos diz sobre a vinda de Jesus, na sua carta aos Efésios: no passado erais trevas, hoje sois luz. Tanta alegria, tanto conhecimento, sabedoria, principalmente compaixão que Jesus trouxe para o povo. Então o Natal para nós é quando Jesus nasceu, não importando o dia do ano. Isso é importante ressaltar. O Divaldo inclusive fala sobre isso, porque quando instauraram, digamos, a data do Natal, quando fundaram, no termo, instauraram, eu acho que não havia os meses de julho e agosto. Não havia. Então depois foram adequando e ficou 25 de dezembro. Mas muito provavelmente seriam uns 4, 5 meses antes o nosso Natal, ou 2, 3 meses depois. Então, segundo os estudos, não seria, mas se deixou isso por quê? Porque havia em Roma, no Império Romano, né, naquele tempo, uma festa no dia 22 de dezembro, que para eles inicia o inverno, né, como para nós está iniciando amanhã. O verão para eles iniciava o inverno. Então, se fazia uma festa onde eles representavam numa carruagem o deus Apolo, ou seja, o sol. Né? Então nessa carruagem tinha um sol e ia ao redor dos templos romanos. Imagina a suntuosidade, quanto ouro e tal, quanto sangue. Vamos nos lembrar que havia naqueles templos construídos, né, pelos escravos. Então essa carruagem com o deus Apolo ia caminhando através do templo e eles ovacionavam e tal. Isso que era um verdadeiro carnaval, né, como é o nosso carnaval. Festejando a entrada do inverno, mas pedindo a volta do sol, né, pedindo já a volta do sol. As mulheres, as donas de casa, faziam artesanato, panos de prato, bordados, cada uma tentava trazer uma coisa nova tal, e ofereciam ao Deus, ofereciam entre elas, e ofereciam às crianças. Vem daí a tradição de dar presentes no Natal. Só que a igreja, então, chegou e mudou, né? A igreja católica, em vez de ser a festa de Apolo, 22 de dezembro, colocaram como uns dias depois, dia 25, fosse o Natal. Por isso se comemora o Natal de Jesus, que eles quiseram, os bispos, acabar com aquela ostentação e aquele culto ao Deus Apolo. Então, por isso que instauraram o Natal, isso de novo. As pessoas, como era muito frio, né? Vamos lembrar que aqui entra o verão, lá entra o frio, né? O inverno. As pessoas comiam frutos secos, como nozes, castanhas, amêndoas, etc., para manter a temperatura do corpo, né? Estava toda aquela festa, mas muito frio, né? Muito frio. Quando a igreja então escolheu a data, foi para derrubar destronar o Deus Apolo. Mas Jesus só quer nosso coração. Agora eu peguei uma cola do Raul Teixeira. Acho que ele voltou a dar palestra. Raul Teixeira. Não há crime, ele diz. Ele tem netos, ele tem filhos, né? Um homem muito culto e tal. Ele diz: não há crime em trocarmos presentes no Natal, mas tenhamos em mente ensinar os filhos e netos, crianças em geral, que a ceia e os presentes não são o Natal. Não são o Natal.
muito menos o Papai Noel é o representante do Natal. A festa é de Jesus, evocando o seu nascimento. A gente se lembra, fazer questão de falar para as crianças que é o dia do aniversário de Jesus. Aí a gente passa por uma, como nós passamos esses dias com o neto, a gente diz, mas vovó, Jesus já morreu? É que depois, como todo mundo, ele morreu, daí tentei explicar para 5 anos, né? E ele, como ele era mais poderoso que os super-heróis, ele conseguiu subir ao céu, ele saiu da sepultura e subiu ao céu. Espero não ter cometido uma heresia. Daí eu disse assim para ele, digo, mas o que a gente festeja no Natal é quando Jesus nasceu, né? Lembrar para as crianças que é o aniversário de Jesus. É muito importante também, segundo o Raul Teixeira. A ele, Jesus, tenhamos algo a dar do fundo do nosso coração, a nossa reforma íntima, vencer um vício, exercitar a paciência, despertar da generosidade e da compaixão. Então, pode ser esses nossos presentes a Jesus e outros, né? Amar mais e julgar menos. E para encerrar, segundo Emmanuel, estranhas e admiráveis revelações perfumam as almas e o enviado do Pai oferece aos seres humanos toda a grandeza do seu amor no Natal, a sua sabedoria e a sua misericórdia. Basta pedirmos, segundo Emmanuel, termos o coração puro, né? Não ter segundas intenções no nosso pedido, que seremos atendidos na medida do nosso merecimento, mas confiando sempre na misericórdia do Pai. E aquilo que pedirmos, e se for para o nosso bem, para a nossa alma imortal, a gente conseguirá. Quando não conseguirmos, não nos revoltarmos e sabermos que numa próxima vida, isso que nós estamos passando, seja doenças, dores morais, né? Problemas na família, numa próxima vida, se conseguirmos passar bem, na próxima vida não teremos que passar de novo. Agora vamos para... Que assim seja. A nossa irmã vai fazer a irradiação. Nós vamos fazer uma irradiação para os lares, cada um de nós mentalizando o seu lar, né, a sua casa. Pode mentalizar de uma outra pessoa, mas no Natal, principalmente, e no final das nossas palestrinhas, exposições, a gente sempre diz, mentalize o seu lar, porque a gente vai passar alegria, segurança para os outros se nós tivermos essa segurança. E para fazer esse nosso passeio pela nossa casa, nosso irmão Jaime vai ler uma oração de Natal. Oração de Natal. Rei divino, na palha singela, por que te fizeste criança diante dos homens, quando podia ofuscá-los com a grandeza do teu reino? Soberano da eternidade, por que estendestes braços pequerruchos e tenros aos pastores humildes, mendigando-lhe proteção, quando o próprio firmamento te saudava com uma estrela sublime emoldurada em melodias celestes? Certamente, vinhas ao encontro do nosso coração para libertá-lo. Procuravas o asilo de nossa alma para convertê-la em harpa nas tuas mãos. Preferias esmolar segurança e carinho para que, te amando de algum modo, na manjedoura esquecida, aprendeste a amar uns aos outros. Tornaste pequenino para que a sombra do orgulho se desfizesse em torno dos nossos passos. E pedias compaixão, porque não buscavas por adornos do teu carro de triunfo, como vassalos de tua glória, mas sim por amigos espontâneos de tua causa e por tutelas de tua bênção. E modificaste assim o destino das nações. Colocaste o trabalho digno, onde a escravidão gerava a miséria, acedeste claridade do perdão, onde a noite do ódio assegurava o império do crime, e ensinaste-nos a servir e a morrer para que a vida se tornasse mais bela. E por isso que, ajoelhados em espírito, recordamos que o berço pobre,
ofertando teu coração. Arranca-o, Senhor, da grade do nosso peito, enferrujado de egoísmo, e fazê-lo chorar de alegria no deslumbramento de tua luz. Conduze-nos ainda aos tesouros da humildade, para que o poder sem amor não nos enlouqueça a inteligência, e deixamos entoar o cântico dos pastores quando repetiam, em pranto jubiloso, a mensagem dos anjos. Glória a Deus nas alturas, paz na terra e boa vontade para com os homens. Essa mensagem, essa oração de Natal, foi ditada por Meimei a Francisco Cândido Xavier, que publicou na Antologia Mediúnica do Natal. Que assim seja.